Bom, dando continuidade a esse momento de aquecer os motores para mais um ano, eu vou mostrar no vídeo de hoje, seguindo uma tradição que se foi estabelecendo aqui no canal ao longo dos anos, quais serão os livros que eu pretendo trabalhar agora em 2025 em sala de aula. Nem todo mundo sabe disso, mas eu sou professor de língua portuguesa, dou aula em escolas públicas e de periferia, e eu acho muito importante frisar sempre isso, porque pode ser que alguém pense que as condições de trabalho que eu tenho são as ideais, e elas estão muito longe dessa idealização, mas ainda assim eu sempre tento manter aqui esse compromisso de, por exemplo, felizmente, dando aula de língua portuguesa, eu tenho muitas aulas com cada turma, então isso me permite sempre separar ali, por mais que eu esteja, enfim, trabalhando com conteúdos de gramática, etc e tal, eu sempre tento separar algumas aulas na semana para dedicar esse momento à leitura, à discussão dos textos, e eu sempre busco fazer essa leitura e essa discussão em sala de aula, porque teve um momento do passado, e quem acompanha o canal há mais tempo há de se lembrar disso, em que eu passava romances, enfim, para os alunos lerem em casa, discutirem em sala. Naquela época eu dava aula de literatura, porque eu dava aula em algumas escolas que tinham um projeto diferenciado, então tinha o professor de gramática, o professor de redação, o professor de literatura, e eu era este último. Mas aí, conforme o tempo foi passando, eu fui assumindo aulas de português mesmo, de língua portuguesa, eu tive que repensar essas minhas práticas, e aí, juntamente com isso, eu também tive que ter um olhar um pouco diferenciado, por exemplo, para alunos que dizem, olha, eu não tenho tempo de ler fora da sala, porque eu trabalho, porque eu tenho que cuidar de casa, porque eu tenho que fazer o almoço para minha irmã, etc, etc, etc. E aí eu comecei a privilegiar cada vez mais os contos, e agora privilegiei também, desde algum tempo, as peças de teatro. Por exemplo, no ano passado eu tive uma experiência assim magnífica com uma montagem do Alto da Compadecida que aconteceu na escola, e foi um projeto muito interessante, né, em uma das escolas em que eu dou aula, e aí então eu sempre tento colocar alguns contos, e a partir desses contos eu traço alguns comentários específicos, leio esses textos em sala com os alunos, e aí assim, uma coisa que eu sempre tenho em mente, para além dessa questão que é externa à escola, eu sempre tenho em mente também uma posição política que eu assumo de não subestimar o aluno, né, os alunos. Porque eu percebo que vem ganhando uma força cada vez maior, até mesmo entre professores, um discurso de que a literatura na sala de aula ela é um mero deleite, então ela tem que ser fácil. E eu não concordo nem um pouco com esse tipo de discurso. Eu acho que a escola ela não é fácil em outras matérias, então não tem para que a escola ser fácil na aula de literatura, é isso. Eu nunca vi ninguém se manifestando contra o ensino de operações que vão para além das 4 operações fundamentais em matemática, por exemplo, e, no entanto, quando a gente vai passar um texto que tem lá, sei lá, uma oração subordinada, oh meu Deus do céu, isso vira um problema muito sério. Se o texto tem a palavra algibeira, as pessoas querem se jogar do pontilhão, etc e tal. Então, é muito importante manter a terapia em dia, né? Se você ficou traumatizada com o José de Alencar ou com o Machado de Assis quando você estudou há 30 anos, eu recomendo, e se você ainda pensa muito nisso até hoje, talvez seja uma boa ideia você procurar ajuda terapêutica, porque isso pode ser um entrave muito sério. Algumas pessoas dizem que trabalhar com alguns textos de maior complexidade pode afastar os alunos da literatura, da leitura, e o compromisso da escola é fazer com que esses alunos leiam. Eu concordo, o compromisso da escola é fazer com que os alunos leiam, mesmo porque muitas pessoas nunca vão ler para além da escola, né? Então aí a gente tem que considerar isso.
Então, eu sei que esse aluno muito dificilmente vai ler um texto do Machado de Assis fora da escola. E eu, particularmente, acho que ler um texto do Machado de Assis torna a nossa vida muito mais bonita. Mesmo que seja para você ler e falar, não entendi nada, e você guarda aquela mágoa, e você fica triste, você fica com raiva, mas esses são sentimentos que a gente deve aprender a cultivar. Então, e eu sei que esse aluno muito provavelmente não vai ler o Machado de Assis se não for na sala de aula. Então, prefiro dar o Machado de Assis para ele, dar uma assistência ali, e aí vem uma coisa muito importante, né? As pessoas que falam, não, porque a leitura de textos complicados, ela afasta os alunos. Pode ser que afaste, mas tem tantas outras coisas que afastam muito mais os alunos da leitura, e ninguém fala disso. Por exemplo, o uso de telas. Se você aí dá aula, eu acho que, enfim, os colegas que dão aula podem dizer isso nos comentários, né? Tá cada vez mais complicado dar aula por conta do celular, por conta da rede social, porque o TikTok faz com que a atenção das pessoas seja cada vez menor. Então, qualquer tipo de raciocínio que dure mais do que 5 minutos já é um problema muito sério na escola. Qualquer texto que você passe, estou falando assim de textos, filme, se você for passar um filme, esse filme tem um vídeo, vou passar um vídeo de 20 minutos, já é um problema porque tem aluno que não consegue se concentrar. Então o problema não é o Machado de Assis, percebe? O que afasta o aluno da leitura é essa onipresença das telas. O que afasta o aluno da leitura é o livro estar claro. O que afasta o aluno da leitura é falta de políticas públicas que incentivem a leitura. O que afasta o aluno da leitura, dos livros, etc. e tal, é o aluno não ter contato com essa pujança editorial que nós vivemos. Então é isso. Como é que o aluno vai gostar de ler se ler uma coisa que é obrigada apenas para isso? Você pode passar qualquer texto. Se o aluno tiver uma predisposição a olhar para esse texto como isso é coisa da escola, pronto, você já perdeu o aluno. Você pode passar o Machado de Assis, você pode passar o Harry Potter, você pode passar o que você quiser. É isso que acontece. É claro, existem pessoas que têm um traquejo muito maior do que o meu, né, professores e professoras muito mais experientes do que eu, que pode ser que para eles a situação seja outra. Mas assim, no meu entender, na minha reflexão didática, geralmente o mais importante do que você pensar em qual texto você passa, é você pensar em como você vai passar esse texto. Né? E, infelizmente, o que afasta o aluno da leitura é o fato de que o professor dele tem que dar aula em 8 salas, e aí não dá tempo do professor preparar uma aula que seja a mais legal possível para poder aproximar aquele aluno do livro. O que afasta esse aluno da leitura é o fato de que o aluno não tem tempo de ler, porque, como eu disse antes, o aluno tem que cuidar da casa, o aluno tem que fazer uma série de outras coisas, ele tem que suprir uma série de lacunas que era papel do Estado suprir, e, no entanto, isso não acontece, né? Porque o aluno tem que trabalhar, o aluno tem que ajudar os pais a colocar comida dentro de casa, esse tipo de coisa, e aí realmente fica uma competição desonesta. Então, eu sempre penso nisso tudo para poder falar, não, esse texto entra, esse texto não entra. Né? Será que esse aluno vai poder ler esse texto depois? Será que esse aluno vai ter a oportunidade de ter uma pessoa para poder discutir sobre esse texto? Porque é isso, né? Estou usando muito o caso do Machado de Assis porque ele, por algum motivo, sempre é muito atacado. Eu acho que tem muitos autores muito mais difíceis do que o Machado de Assis, que são passados em sala de aula, tipo a Clarice Lispector, e, no entanto, ninguém fala para deixar de passar Clarice, as pessoas falam para deixar de passar o Machado. Por que será que isso acontece, hein? Não sei. Mas, enfim, então, eu acho que existem autores que crescem muito se você lê eles coletivamente. Se você passa o texto em sala de aula e fala, olha, vamos parar nessa palavra aqui e vamos tentar entender juntos o que essa palavra significa. Vamos tentar olhar para esse texto e tentar relacionar esse texto com alguma outra coisa, com uma série, com um filme,
com uma vivência do próprio aluno. Então, eu sempre tento manter tudo isso em vista. E, claro, tento manter em vista também a minha familiaridade com os textos. Eu sempre releio os textos que eu passo para os alunos. Sempre. Tem textos que eu já é o 10º ano que eu trabalho com o texto, eu já sei o texto de cor, e mesmo assim, antes de preparar a aula, eu releio o texto. Isso pode parecer uma bobagem, mas não é, porque sempre que você relê o texto, você acaba de alguma maneira expandindo seu olhar sobre ele. Então, para quem aí está começando a dar aula, né, e quer trabalhar com literatura, sempre fica essa sugestão de que você trabalhe com textos que lhe são caros, que te deixam confortável, para que você possa, enfim, desenvolver um raciocínio mais interessante com eles. Estou falando isso, eu sou professor de língua portuguesa, mas isso serve para várias outras disciplinas. Pessoal de história, de geografia, de filosofia, etc., né? Se bem que com a condição que nós temos hoje em dia, é muito complicado essas outras disciplinas, sobretudo lá no ensino médio, mas ainda assim, por exemplo, no ano passado, o professor de história e eu, de uma das escolas em que eu dou aula, a gente fez um trabalho muito interessante com o texto e com o filme chamado Que é Isso, Companheiro, né, o livro lá do Gabeira, e foi uma experiência muito legal. Então, existem textos que permitem também que a gente explore essas outras disciplinas, e o que eu percebo é que quando isso acontece, há um engajamento um pouco maior por parte dos alunos. Mas enfim, então feito todo esse prolegômeno, vocês sabem, alguns de vocês sabem, que eu divido esses textos em alguns tópicos, e aí a partir desses tópicos é que eu vou discutindo cada texto. O primeiro tópico que eu pretendo trabalhar nesse ano agora, entre fevereiro e março, é o tópico que diz respeito ao narrador, porque essa é uma das instâncias mais importantes da narrativa. E aí, por conta disso, eu separei aqui alguns textos. Geralmente o que eu fiz foi o seguinte, eu sempre separei 4 contos a cada 2 meses e uma peça de teatro. Tá? Então, entre fevereiro e março, pensando nessa discussão sobre o narrador, lerei com os alunos os contos Pássaros na Boca e Na Estepe, ambos da Samantha Schweblin. São textos para os quais já tem vídeo aqui no canal, já fiz um vídeo aqui falando sobre esse livro chamado Pássaros na Boca. Ainda nessa discussão, trabalharei aqui com Casa Tomada, do Julio Cortázar, que está aqui no bestiário. Inclusive, esse conto chamado Na Estepe tem muita coisa em comum com A Casa Tomada. E pretendo trabalhar também com um conto do Machado de Assis, que é um conto que eu acho muito interessante, chamado Sem Olhos, que é encontrado, enfim, em várias coletâneas por aí, e que eu tenho aqui nesse Contos Fantásticos de Horror, Mistério e Suspense, do Bruxo do Cosme Velho, enfim. E aí, pensando nessa peça de teatro, né, para pensar na questão do narrador, que é uma coisa até meio complicada pensar o teatro e nessa ideia do narrador, eu peguei uma peça do Arthur Miller chamada As Bruxas de Salem, que está aqui neste livro intitulado A Morte de um Caixeiro Viajante e Outras 4 Peças de Arthur Miller. Enfim, esse As Bruxas de Salem também tem um vídeo aqui no canal. No começo de cada ato dessa peça existe uma voz, né, que é a voz desse narrador, que tensiona algumas questões que são postas em cena. Então, uma peça que eu acho muito interessante por conta disso. Aí, entre os meses de abril e maio, trabalharei com a categoria do personagem. Para tanto, eu vou trabalhar com um texto, que esse é o texto que eu falei para vocês, que todos os anos eu trabalho com esse mesmo texto. Geralmente, eu costumava ler esse texto assim logo na primeira aula, e assim, esse é um texto que eu leio com os alunos, eu nem peço para cá, não, eu vou lendo o texto, e aí agora eu vou fazer essa mesma leitura, mas um pouco depois, né, já estaremos em abril, que é o Venha Ver o Pôr do Sol, que é um conto da Lígia Fagundes Telles, e eu gosto de ler esse conto com os alunos, sempre é uma experiência das mais interessantes, então fica aqui a sugestão. Para além disso, trabalharei também um conto da Verônica Estiga chamado Os Anões, que está aqui no livro de mesmo nome. Eu também trabalho com esse texto já há bastante tempo.
Peguei aqui um conto que está nesse Terrores Latinos, que é um livro que saiu pela editora Luva. E, aliás, uma coisa importante, não sei se você percebe, mas a maior parte desses textos tem alguma coisa assim ligada ao horror, ao mistério. E eu percebi ao longo desses anos dando aula que isso é um tipo de leitura que engaja um pouco mais os alunos, essa questão do fantasma, do misterioso, etc e tal. Então fica aqui essa sugestão também. O conto que eu escolhi aqui é um conto com o qual já trabalhei no ano passado, e ele se intitula O Leite da Mãe. É um conto da Jéssica Gonzato que fala da questão do chupa-cabras de um ponto de vista diferente. Inclusive, no ano passado aconteceu uma coisa muito legal. Esse conto eu passei para que os alunos fizessem seminário. E aí foi uma coisa assim muito interessante a percepção que, sobretudo, as alunas tiveram desse conto. Então, eu passei em 2 salas. Em uma sala, a maior parte do grupo era de meninos, na outra, a maior parte do grupo era de meninas. E essa diferença foi muito influente na maneira como esses alunos se colocaram em relação ao texto. Então, foi uma experiência muito legal. Para além disso, ainda para essa questão do personagem, trabalharei aqui com A Causa Secreta, que é outro conto do Machado de Assis, do qual gosto bastante. Eu acho que hoje em dia, esse é o meu conto favorito do Machado. E a peça de teatro que eu escolhi foi Hamlet, do Shakespeare. No ano passado, eu fiz a leitura junto com os alunos de Otelo, porque depois, logo em sequência, fizemos a leitura também do Dom Casmurro, do Machado de Assis. Aí, como no ano passado eu trabalhei com Otelo, esse ano eu resolvi trabalhar aqui com o Hamlet. E inclusive no ano passado foi muito legal a leitura que eu fiz também sobre aquela peça, né, sobre Otelo. Mas enfim, aí entre junho e julho eu vou trabalhar com a questão do espaço na narrativa, ou melhor dizendo, nesses textos. E aí, para poder trabalhar com isso, eu escolhi um conto da Clarice Lispector, que está aqui no Laços de Família. O nome desse conto é Preciosidade. É um conto da Clarice que eu gosto muito, mas que as pessoas não comentam tanto assim. Resolvi trabalhar também com um conto da Elisa Lispector. Esse conto está aqui neste livro intitulado Sangue no Sol. E o nome desse conto é A Chuva por Testemunha. É um conto assim sobre loucura, enfim, sobre um sujeito que assassina o outro em um momento de desequilíbrio. Lembra bastante algumas coisas do Edgar Allan Poe, então se você gosta do Poe, acho que você vai gostar desse conto aqui da Elisa. Resolvi trabalhar também com um conto do Borges, que é, enfim, o meu conto favorito desse autor. Então veja, de novo, eu sempre procuro trabalhar com textos dos quais eu gosto, porque é isso, como eu sempre releio esses textos, eu tenho que gostar deles também, né, para poder passar isso à frente. O nome desse conto é O Evangelho segundo São Marcos. Ele está aqui no Informe de Brode e é o meu conto favorito do Borges. E aí, para encerrar aqui esse momento, coloquei outro conto do Machado de Assis, que está aqui no Bruxo do Cosme Velho, que é Os Óculos de Pedro Antão, para discutir essa questão do espaço. E a peça de teatro da vez foi aqui O Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna. Enfim, espero que a leitura deste ano seja tão interessante quanto a do ano passado. E aí, entre agosto e setembro, trabalharei com a questão do tempo. Para tanto, vou ler aqui com os alunos outro conto da Lígia Fagundes Telles, dessa vez um conto intitulado As Formigas, e trabalharei também com, deixe-me pegar aqui de novo, um conto da Samantha Schweblin chamado Conservas, que é muito interessante. O ano passado os alunos fizeram também seminários sobre esse Conservas. E, cadê? Resolvi trabalhar com um conto aqui da Ludmila Petruchevskaya chamado Higiene, que é um conto do qual gosto bastante. E mais um conto do Machado, dessa vez o intitulado O Esqueleto, que também está aqui neste mesmo livro. A peça de teatro da vez é O Pagador de Promessas, do Dias Gomes. É uma peça da qual gosto bastante. Pensei em trabalhar com outra, que é o Santo Ofício, se não me engano, mas aí também pensei em trabalhar com o Bem Amado, mas eu falei assim, não, vou aqui com O Pagador de Promessas, porque eu já tenho até algumas questões a falar sobre esse texto aqui. E aí, entre outubro e novembro, porque veja, né, eu já falei sobre essas várias categorias da narrativa. Entre outubro e novembro,
eu separei alguns textos para falar sobre como problemas sociais, como a questão social aparece na literatura. E aí, para tanto, resolvi falar de outro conto aqui da Lígia Fagundes Telles, dessa vez um conto intitulado Seminário dos Ratos. Outro conto do Machado de Assis, dessa vez o conto intitulado Pai contra Mãe, que é um conto famosíssimo do Machado, né? Resolvi trabalhar também com um conto do Bernardo Kutinski chamado Tio André, que está aqui em Você Vai Voltar para Mim e Outros Contos. E resolvi trabalhar também com uma novela do Kafka chamada Na Colônia Penal, que é o maior texto aqui, né, pensando na prosa, é o maior texto aqui desse... Pensando na prosa não, mas pensando nesses textos não teatrais, é o maior texto aqui desse conjunto. E a última peça de teatro com a qual vou trabalhar é aqui Calabar, do Chico Buarque e do Rui Guerra. Enfim, então é isso tudo que eu pretendo ler ao longo do ano. De vez em quando, já aconteceu várias vezes de acontecer o seguinte: ao longo dessas leituras eu vou me lembrando de alguns outros textos e eu trago esses textos também para as discussões de maneira um pouco mais pontual. Então é muito frequente que eu acrescente textos a essa lista, mas é muito difícil que eu tire textos dessa lista. E eu gosto de dizer isso porque isso mostra que os alunos leem. É porque a gente tem que, de alguma maneira, colocar a leitura, fazer da leitura algo cotidiano para eles. Né? Por exemplo, nas escolas em que eu dou aula, em que eu já dei aula ao longo da minha vida, pelo menos só em uma delas em que os alunos tinham acesso à biblioteca. Em todas as outras, a biblioteca era uma coisa inacessível. Agora, em uma das escolas que eu dou aula, uma coisa muito interessante que aconteceu é que ao longo do ano ficou uma polêmica entre abrir ou não a biblioteca, porque a biblioteca está, enfim, em reforma, etc. e tal. Não em reforma, mas precisa se organizar a biblioteca. E aí a gente falou assim, não, vamos fazer um teste. Vamos abrir a biblioteca e a gente vê aqui como é que os alunos vão se comportar. E os alunos frequentavam a biblioteca. Ao longo do resto do ano, depois que a biblioteca abriu, os alunos passaram a frequentar. Então é uma coisa assim que a gente só precisa encontrar brechas nesse cotidiano para a partir delas ir inserindo a leitura, porque é isso, leitura é um hábito que a gente tem que adquirir, a gente tem que aprender a ler de maneira cotidiana, porque senão a coisa não flui. Então acho que essa é a principal questão aqui, e é isso também que eu sempre tento ter em vista quando eu vou organizar essas minhas aulas. Então é isso. Os vídeos, né, os textos que já tiveram vídeo no canal, eu vou deixar o link na descrição. E na descrição constará também o link para o meu perfil no Apoia-se. E assim, caso você queira e possa contribuir financeiramente com esse meu trabalho por aqui, é só você entrar em contato com os planos de apoio e também com as recompensas equivalentes a cada um desses planos. Fica aqui o meu agradecimento às pessoas que já contribuem, para você que quer contribuir, mas que não pode fazê-lo ou não quer fazê-lo financeiramente. Basta você mostrar para o algoritmo dessa plataforma que meu conteúdo é relevante de algum modo. Então curta o vídeo, compartilhe, comente, etc e tal. Certo? Eu só posso vir aqui e mostrar para vocês essas minhas leituras de sala de aula, porque há quem contribua com este canal. Então fica aqui o meu agradecimento. Vemo-nos nos próximos vídeos e um amplexo.